a paz na Jesus Cristo nian hela ho itahotu. Irmão Sira, Ronanain no Harenain Sira nebe ami hadomi. Tina nidane, tamba situação la permite, serane Sira, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Timor-Leste, la bele halibur malu e homa creda, anesam bai bang itahalo. Mai be, e reitei didan e fatin itabele halo reflexão, liu-se mensagem, do irmão Seia Torros e pastor Francisco dos Reis. Mai ita acompanha moto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Iha Bíblia nirane, ambele hato mensagem bíblica ba cristão ser hotu nebe namkara iha Timor Laran tomat. Feliz Páscoa ba cristão ser hotu. Texto bíblico nebe tatu bale maka é João capítulo ruanulo versículo sanul resensia to ruanulo resen rua. Mola katule ita haloração pamaroma kusu na maroma kania graça. Ama maroma ame fo graça no glória beta bot, hori Jesus nara na mai bot ne presença, kusu ita bot ne tulum, ita bot ne mate no iluminação para ata oan hori hato ita bot ne lefan santo ne. No ita bot ne graça, ita bot ne apu belerona lefane lori edificação, lori consolação, lori benção basira para sira fier metin ba ita bot na fate no ita bot de raik benção basira. Hori nai Jesus naran ame harohan. Amen. Maroma ni lefan hate tena sanem. Baihira to na lorong primeira semana ne loraik, kata domingo loraik. Uma nebe discípulo sir haliburba, ora mata sira taka meeting hotu, tamba sira tau judeu sira. Jesus mai he sira ka musuba sira, ia sira nelet hori atete, pa samuto ko imi. Afoi ni dane ni haturu ne limang kane kone sorin kane basira. Baihira discípulo sira hare ni liman ho ni sorin kane ne sira hak solok tebes tambah sira hare nain Jesus. E depois nain Jesus atete basira. Anessa ho niaman haruka hau mai no nemos hau haruka imiba. Tuir mai ni atete ne buat sene hotu ni huis basira ho di atete simu Espírito Santo ba. Ita ia mento pós Páscoa. Entre Páscoa ho Ascensão. Espaço entre Páscoa e Ascensão lorong hatulu. Atividade importante, na Jesus ni atividade importante ia lorong. Hatnulu ne, maka nia haturu nian, nia musuh bani discípulos português yang kata aparece, ba discípulos ira dala barak. Ho maneira oin, ho prova, kata nia mori susemate ne clarang. Objetivo, atu restaura, recupera sira, no prepara sira, bem preparado duni, instrui sira para sirori hein kibit pot. Nebe simai, maromani promessa kata Espírito Santo simai sira, na horisimu, kanar nebe bot tebes para Cristo dari ini igreja sira nudar rin pa igreja. Kata sira, Jesus pala lehan atau filona pala lehan haruko Espírito Santo mai kata ulu ni halalehan mebe isilolong hirai huri continua laone serviço. Texto que está lendo daune, haturu kata apóstolo sira, discípulo sira tau. Sira subar metin ho malaram, tambah sira tau judeu sira. E nain Jesus Cristo sira takau mata metin tambah sira tau, tambah luta ideia calvário ne, cena ia calvário ka Jesus nia sofrimento no nia mate ne, lori trauma bot ba trauma todan ba discípulo sira. Tane sira tau no subar, quase sira lakon esperança ba Jesus ne moris, balu lakon esperança. Tane mak Jesus haturuan filfil ba sira ori restaura falen di discípulo sira. Interessante. Páscoa primeiro, cada família Israel sira, ia malaran de tabel sai balir tamba anjo destruidor executa nine castigo ba em Egipto no sira. Páscoa Jesus no tempo, tamba em judeu sira. Sira tau sira subar ia malaran. E Páscoa agora 2020, família idide que no makain, laos tamba anjo makliu, laos tamba judeu sira mak perseguita, mai be tamba marom mak permiti moras coronavirus ataka mundo toma to itinerain ita fo graça ba na Roma tulu usa itene autoridade siro dalo prevenção ita cristão tem contribui anesan profeta anesan livra ida e Antigo Testamento asoro susarbot ni terus labele mai be na Roma po força bania kata Roma yoen antau ni hamrico de colia ba povo dehan fier ba Roma mak ita se metina fatin kata Roma ni proteção divina firmos ba nia profeta sira kata autoridade sira ho atan sira mak ita sei sucesso ita firma orientação hoje na ulum sira no orientação hoje igreja mak ita sei sucesso e maroma nele fomos colia conaba moras conteúdo sira e Bíblia ya maroma nele fomos for regra kata moras ruma bahira contagia ema tem que halo quarentena e Levítico capítulo 3 ne toma explica conaba regra ida ne
karantina lorong hitu, depois lorong hitu tan, mak emane dia foi em fila fali ba povo, ba comunidade, emane maka mora satne duni, tem que hasai ne baliur. Bíblia colhemos quando buat sirve acontece no mundo nem. Quando acontece, susarbot Roma e a cidade Roma e a nação. Bíblia colhe saída. Maroma telefone amos atete. Bahira moço desgraça Roma, calamidade Roma e a cidade Roma, laos maroma permite. Amos capítulo 3, versículo 6. Neduni, maroma molak buat Roma acontece a raine, maroma que se forte no lugar ne profeta, ne ata no profeta sira. No hakere que Bíblia. Bíblia atete. E a tempo ikus discípulos sirusu konaba sinais tempo ikus e nai Jesus matete sinal tempo ikus ne ida mak moras peste hakere ki ha Mateus capítulo 24 versículo 7 no maromania plano konaba mundo ni fim diabo ni fim ema ato ema diak ni fim planeta ni fim hakere ki ha rolo ida selado mete ho selu itu katak segredo tebes katak lai he maida bele simuno hare livro ne so se chute paira Jesus simu livro ne lo que selu ira to hatete katak haturu katak kuda hetang kuda malahu kida e maida saya kuda ne naran mate e maromak permiti para nia oho ori funo espada no moras peste no animal fuit animal siak sei oho quarto hosi população mundo quarto agora então basic bilhão ida liu mak mate maroma ni maneira hori trata nia povo o insani hanor nia povo vai mane beke fiar vai mane beke la fiar vai mane beke fiar obedece nian tirne lei mak nia protege nia fobensa e reboto tutu moço bot ruma nia mak sai segurança tam maroma dehan halo tuir haunelia fuan maka obedece halo tuir haunelia fuan maka oni inimigo oni adversário haune no adversário ne katak ita halo tuir maromani hakarak ita ni problema maromani problema inclui ita ni moras mos maromani an hutu mas emane beke la hal tuir maromani hakarak la hal tuir maromani leino la hal tuir maromani hakarak husik te maroma husik lima basira maroma kan husik liman maroma entrega para sira moris a tuir sirne hakarak tuir sirne hawa nafsu desejo isinian halo pecado o ende desejo desordenado apetite desordenado contra maroma ni lefuan contra maroma ni lei no maroma kusik susar siramai maroma ni nia método hori trata e masala na insira ane sane bahira cidade ida ane so hitere musus calamidade rumah hi cidade maroma las maroma permiti bahira cidade ida masala contra maroma kona sala ne tona kono maroma foi castigo ane sa Sodoma Gomora halo salah imoralidade sexual. Bahira maromak ba visita o ansu na rua ne baulu kona na maromak lah mutu ka brown maromak fo sai ni segredo ba brown. Então maroma dehan Sodoma Gomora ninia emani dada is ba Sodoma Gomora saya tona hau sene salah ne toran tebes hau mai hare nune duni galai. E depois ansu ne ba hodi hare e ema siria Sodoma ne hat tebes ke sira Halo violência ba anzu sira to sira hanoiat ba anzu sira itane maroma hasai ema justu sira no maroma haruka ahi sunu Sodoma Gomora tamba sirne salane tona leten nação sane bahira nação ida sala contra maroma maroma kusik ni salane tona kono ona maroma kusik buat sinal toda rumah mai hodi fanu sira anesa ema kananita sira maroma dehan ba Abraão ia capítulo 15 versículo 16 dehan oni geração sei nessa ata ni Egipto to tinan atus hat resin tambas antes tinan atus hat ne ema moreu sirania salane ninia injustiça medida injustiça ne sia na kono na maroma haruka amos te sira para Israel podi bahela maroma ninia método nessa ne maroma kate nessa ne povo ne halo sala atlos halo imoralidade no ate sira sunu sirne ona hudalo sacrifício sira halo nasamne halo fero na raine e raine se muta sai sira romerua e mimos que halo sala ne mi batur e mi que halo sala ne e halo sala ne raine se muta sai imi então Israel bahela hena ba Israel halo tur maroma foben salo sira mas sira contra maroma raine muta sai maroma so sai sira ba para he Babilonia
não é? Agora nem ba nação, agora ba mundo. Bahira mundo nes quando sala contra Maroma, na conona, mas Maroma castiga o mundo, hansa não é tempo. Capítulo 6 explica o tudo quando vai dané. Bahira povo ser amores la tuir Maroma ne cara, arbiru det, mores e imoralidade ne lara, Maroma de hawasai te um espírito. E Maroma kusik te sira, to Maroma kalau rai na ben sira mate hotu. Então, nem rai na ben e tempo na ba. Bíblia conhece ainda quando ba bomberua. Na Jesus até nessa nem. Anessa não é nem tempo. É mahan hei muhalo pecado hoje, não é saidia rai na ben sira mate hotu. Não nemos Maroma não é nem tempo. Anessa lot nem tempo, sira halo sala hoje, lot saidia sira ahistun sunu sira mos. Anessa nemos Maroma não é nem tempo. E Jesus te era ida agora né, emane pecado né, atliu Sodoma Gomorra não atliu não é nem tempo. E Bíblia até te batida, Jesus foi ela, esquema ruma maita kata, sei molak fin mais sei moço buat oen, e sei moço susar botira mai. E a Bíblia até te kata sei moço teru sira que atliu, que desde o mundo rahu to agora, se algo acontece tanto sei lá acontece tanto. Balu colia quando va ne terceira guerra mundial. Bíblia até te kata, apa meru mundo ramata ulu kren liu serai na ben. Mas apóstolo Pedro até te kata Maroma que se sunu mundo ne wahi. Balu teolog balu dia kata nuklear sira agora ya mundo hotu magrabenta mundo ne ahihan. Ita é a situação emergência da nessa ne Maroma husik calamidade ne mai. Agora vai conta itu quando va Maroma husik tamba ia Bíblia tempo e que se ainda moras peste. Moras sira peste ne acontece ia nação barak. Acontece em Europa em 1346 baleten mate ema naram peste negra mate ema 200 milhões peste ira tanaram viruela em 1520 oho ema milhão lima nulu resinen febre amarelo ema milhão ida akai sira acontece em 1980 agora atualidade acontece agora oho ema 25 to 35 milhões. Mora sira ne mai causa hosi imoralidade sexual mak maroma kusik moras ne kuraletan. Moras Ebola em África e moras agora COVID-19. Buat sirne acontece tama maroma permiti. Ita hosi ita história Bíblia ne katak fanu ita para quando ita halu botruma la tuira no maroma ne akara mak maroma kusik buat sirne mai. Na são sira avançado los e se o sistema de saúde capaz los mosli itarok mas be satan labele bahira maroma com licença fanu ita por foto mata maleten hareba ni lefuan non ne graça muito coita mas ita cristão femete ingenia e Jesus Cristo sempre moço ba discípulos sira hode restaura Maria Madalena Pedro discípulos sira outro huis pasira para sira hambrik meeting e sira simu kibit para simu kibito si maroma hodi simu kanar lebe ke bot tebes hodi halau maroma ne obra e hamudu ne ine maroma Emmanuel sempre hamutu coita e maita malu senebe ke afetado ruma karek lari katau Jesus Cristo mati a cruz ni ne kanek sernema cura ita ne kanek e ni hansa ni atete manesa Moisés bahira povo Israel moras samea tata sira virus kona sira mate e Moisés hari samea riti sira hareba samea ne sira tankura ita hareba Jesus até hanesa Moisés tara samea hanesa nemos maroma nyoan emasitara sema karebania se hetan salvação no se hetan cura e ne maroma telefone apocalipse até tan 3 desde yang kata tamba imi fiel rai hau telefone ore em hau se cuidado imi haloron tentação bot nebe se tenta mundo toma agora vírus ne tenta mundo toma mas nai maroma promete kata ne cuidado cristão beke fiel tau maroma karomi maroma karutir maroma telefone nai maromak se subarita ihania lira sokos nai maromak ne pas ne graça hamuto koita e maromak ne telefon makane an Jesus Emmanuel ne visita sempre haturu amba discípulos sira hansanemos ne haturu ana fatin los discípulos sira mas ba Paulo continua haturu na fatin to Timor Leste evangelho hatona Jesus ne presença tuirita e maromak ne presença hamuto cristão sira ia uma ia ne bedet ne Emmanuel to mundo ramata nemak mensagem maromanian na Jesus ne paz hamuto coida feliz paz ba it cristão sirhotu amen.
mak haleuha tempu ani bot mai hadulasa nanya yafuan ia hanya moris hanya kamar hak mate hause hamri Semula lo rambut Onanya fosa Bebe makna ifo Torohan laek Hause fiel Tanpa Jesus Tane haunya moris Lafati adulasa nanya lefuan iha haunya moris haunya kamar hak mati Maimak haleuha tempuan imbot mai hadulasa Yafuan ia haunya moris haunya klamar hak mate hause amri mesmula lo rambut honanya forsa lebe makna ifo torohan laek hause fiel tanpa Jesus tane haunya moris hause hamri mesmula lo rambut honanya forsa bebe makna ifo torohan laek hause Tane haunya moris tanpa Jesus Tane haunya moris nafati Iha tempune besus armai hause semo Tani